Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. E essa semana nós estamos na série Princípio da Honra, que eu já falei, né, gente, que é o meu queridinho, é o meu princípio muito precioso. Esse princípio, ele realmente, quando eu observei ele pela primeira vez e comecei a colocar em prática aquilo que ele propõe, realmente a sorte da minha vida mudou. Então, eu estou muito feliz de poder compartilhar esse princípio aqui, a forma como a gente deve aplicar ele no nosso dia a dia, na nossa vida. Então vamos lá, sejam todos muito bem-vindos, compartilhe esse vídeo. Se você conhece alguém que precisa conhecer desse amadurecimento espiritual, emocional, manda esse vídeo, ok? Então sejam todos bem-vindos e vamos lá para mais uma live focada aí no princípio da honra. Bom, ontem, né, no vídeo anterior a esse, eu vim aqui conversar com vocês para especificar, colocar assim de uma forma um pouco resumida o que seria o princípio da honra. Para que a gente possa entender o princípio da honra, a gente precisa entender o que é honra, né? E aí a gente aplica aquilo que a gente conhece sobre honra. Algumas pessoas vislumbram a honra como algo assim, por exemplo, uma coisa mais de nobreza, né? Prestando honra ao rei, a rainhas. O que seria prestar honra? Se curvar, né? Curvar-se diante daquela autoridade. Honra apreciar, respeitar. Algumas pessoas confundem honra como obedecer, né? Mas deixa eu explicar aqui resumidamente, né? Se você quer saber um pouco mais aprofundados especificamente sobre a honra em si, assiste o vídeo anterior a esse. Mas olha só para que a gente possa manter a nossa linha de raciocínio nessa nossa jornada sobre o princípio da honra. Honrar significa apreciar, significa respeitar, elogiar, dar apreço, né? Então, honrar uma pessoa significa dar a ela importância sobre onde ela está inserida. Por exemplo, honrar pai e mãe, que é dos mandamentos com promessa, que é o único com promessa. Mas honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe é reconhecer eles no papel na qual eles têm na sua vida. Então, quando eu falo honrar a minha mãe, é reconhecê-la como mãe. Honrar pai é reconhecê-lo como pai, ok? Então, honrar o marido significa apreciar, dar honra, respeitar o papel dele de marido, né? No meu caso, vamos para uma parte aí prática, né? Para você visualizar na tua vida aí. Michele, como é que é honrar o meu marido? Honrar o seu marido é reconhecê-lo como autoridade de marido, né? No caso dele, né? Como que ele faria para honrar você? Ele reconhecer você no papel de esposa. Os filhos devem honrar os pais, que daí eu volto naquela questão, é o filho reconhecer no papel de mãe, de pai. Então, é dar reconhecimento a essa pessoa, ao que ela tem por direito. E a gente vai mais a fundo na questão do honrar a Deus. E na live de hoje, gente, a gente vai se aprofundar na questão da maturidade. O que a maturidade na nossa vida tem a ver com o princípio da honra? E aí, na live anterior, eu estava falando que honrar a Deus é primeiro mandamento, é o primeiro mandamento, é um mandamento. Então, o Senhor, Ele prezando pela nossa felicidade, prezando por
por ter uma vida de abençoadores e de bênção, né? Porque Deus me fez para ser abençoadora, né? Sê tu uma bênção, né? Quando ele falava lá com Abraão, sê tu uma bênção. E é a mesma fala que ele fala para nós, viu, gente? Ele fala para você, sê tu uma bênção. E ele fala para mim, Michele, seja uma bênção. Então, eu me coloco hoje eu tenho consciência disso, eu me coloco hoje no posicionamento de ser uma abençoadora, né? Abençoadora de quê e de quem? Abençoadora de vidas. O Senhor me trouxe a essa terra para abençoar vidas. Então, é por meio dele que eu abençoo vidas. Na live anterior, só fazendo aqui o resumo para que a gente possa entender o que vem mais para frente, a gente analisou o mandamento. A análise dos mandamentos era honrar o teu Deus acima de tudo e de todos, com toda a sua alma, mente, corpo, tudo que você é, tudo que você tem, honrar a Deus em primeiro lugar. Depois, honra o teu próximo como a ti mesmo. É bem assim mesmo, né? Primeiro a Deus e aí isso vai transbordar para o teu próximo, porque a gente já tem a tese de que nós já nos amamos, né? Porque eu só consigo amar o meu próximo quando estou cheia do amor. Então, isso faz com que eu entenda que para que eu ame o meu próximo, para que eu transborde amor na vida do meu próximo, seja ele quem for, antes eu estou cheia desse amor. Quem é a fonte do amor para que eu me encha? O próprio Deus, porque Deus é amor. Ele é o próprio amor. Então, para que eu possa amar o meu próximo, eu estou cheia desse amor. Uma coisa que eu chamei a atenção são dois olhares. O primeiro olhar é amar o teu próximo é igualmente importante do amar a Deus. Jesus ele fala amar a Deus acima de tudo, igualmente importante amando o teu próximo também. Em João fala que Deus fala assim, como pode, né? Jesus, né, fala, como pode você dizer que me ama, né? Deus fala, como pode você dizer que me ama e odeia o seu irmão? Como pode dizer que me ama se você nem me vê? Alguém já viu Deus aí, gente? Ninguém viu Deus, né? Mas nós sabemos que existe. E como posso eu dizer que amo a Deus se eu tenho uma rixa com o meu irmão? Se eu tenho alguma coisa escurinha aqui no meu coração com alguém? Eu odeio meu irmão que vejo. Isso não tem lógica na estrutura humana. E lembre-se, foi Deus que nos criou. Então, é uma mentira que eu estou me auto-enganando, eu estou me enganando em dizer que amo a Deus, que não vejo, e odiar o meu irmão, que eu vejo. Então, a gente precisa prestar muito bem atenção nessa questão do amor ao próximo. Na live anterior, eu falei que quando eu tenho algo que está impeditivo, ele não flui com um próximo, com uma outra pessoa. Gente, seja o professor da escola, seja o pai, seja a mãe, seja o marido, seja o filho, seja a amiga, seja o amigo, seja quem for. Quando eu tenho um bloqueio que deixa de fluir uma verdade ali, algo bom ali, é reflexo de que o meu relacionamento com Deus também está com bloqueios. Então, se você tem bloqueios com alguém, Deus quer estreitar a intimidade dele com você. Só que só ele querendo não resolve. Você tem que querer isso, né? Você tem que querer deixar fluir uma intimidade maior com Deus. E eu te garanto que quando você escolhe ter uma intimidade maior com Deus,
As coisas ao seu redor, as pessoas ao seu redor, elas mudam. Elas não mudam, na verdade é você que muda. Por quê? Porque amplia a tua visão. A tua visão, ela realmente é ampliada, ela é expandida. Sabe por quê? Porque as coisas de Deus são muito maiores. As coisas de Deus, elas são muito... Elas não se conformam com a pequenez das coisas dessa vida, sabe? Não. Você começa a ver, a pensar coisas muito maiores. E é fantástico, gente, quando a gente experimenta mergulhar em conhecer quem é Deus. Porque quando nós conhecemos quem Deus é, Ele enxerta em nós um amor sobrenatural pelas pessoas. Eu vou te contar um segredo de sucesso. Ame as pessoas. Ai, Michele, as pessoas são muito chatas. Isso é sinal que você precisa conhecer mais de Deus. Conheça mais de Deus para que você ame as pessoas. Então, o princípio da honra, ele nos leva a um nível de maturidade profundo. Uma outra questão que eu falei na live passada para que você possa entender é essa questão do autocuidado. Lembre-se, ame a Deus acima de tudo, igualmente importante, ame o teu próximo como a ti mesmo. O autocuidado é salva-te primeiro. Se salve primeiro. O que significa isso, Michele? O que é me salvar primeiro? Pense bem, não é uma questão de egoísmo, é uma questão de necessidade para que você tenha energia. Eu vou falar energia no sentido de amor, para que você tenha amor pelo teu próximo. O autocuidado é busque a Deus para que você possa amar o teu próximo. Porque Deus é a fonte de todo amor. Porque somente esse amor que expulsa o medo dos relacionamentos. É somente por meio desse amor que você vai transbordar amor para o seu próximo. Se você tem o desafio de ontem era você escrever o que aconteceu que bloqueou os teus relacionamentos pessoais. O que aconteceu? Sei lá, hoje eu vou contar 3 casos que aconteceram em lares, crises, confusões na questão do lar, de famílias, biblicamente falando, viu? E como que Deus quer que a gente amadureça observando o princípio da honra. Então, coloca aí, se você não colocou ontem, coloca hoje. O que aconteceu na tua vida que bloqueou o teu olhar com as pessoas? Quais foram o evento, né? Qual foi o evento que fez com que você tivesse um pé atrás com as pessoas? Ah, não pode confiar demais, porque se confiar, né? Confiança é igual cristal. Se quebrar uma vez já era. Sabe? E isso são coisinhas que a gente vai colocando dentro da gente e isso vai nos repelindo de amar as pessoas como elas são. Então, prestando bem atenção nesses dois, vamos seguir ao que Deus quer nos falar hoje com questão da maturidade, observando o princípio da honra. Gente, o princípio da honra para mim foi e está sendo um princípio assim de verdade que tem mudado completamente a minha vida. O Senhor tem trabalhado comigo e não é por um acaso que eu estou falando aqui com vocês sobre esse princípio. É intencional e é tão poderoso quando a gente transborda aquilo que Deus dá para nós, porque Ele vai transbordando cada vez mais. Lembra do copo? Eu devia ter pego um copo hoje, eu acho que a figurinha do copo vai até o final. Lembra, isso aqui é uma vela, mas eu quero que vocês olhem para o copo. Você é o copo, você é esse copinho aqui de vidro, né? O conteúdo que está aqui dentro é o amor de Deus em você. Quando nós buscamos a Deus, Ele faz encher, né, esse copo até transbordar.
em Salmos fala sobre isso, né? Fazer transbordar. E o salmista fala, e o amor e a alegria me seguirão até o último dia de vida, né? Por quê? Nós precisamos buscar ao Senhor para que o nosso copo transborde. Esse transbordar faz o quê? Se eu deixar transbordar e sair da fonte, o que acontece? Transborda, mas aí para. Não é verdade? Para de transbordar, não é? Se eu voltar para a torneirinha, vai continuar transbordando. Mas se eu sair da torneirinha, vai parar de transbordar. Então, nós precisamos constantemente estar debaixo dessa fonte. Quem é a fonte? A fonte é o amor, que é Deus, para que a gente possa transbordar. O que está acontecendo comigo essa semana e eu quero dividir isso com vocês? Já tem mais ou menos umas 2 semanas que eu venho buscando cada vez mais. Eu falei assim, Senhor, eu quero aprender mais do princípio da honra, eu quero mergulhar mais no princípio da honra. Me faça ser uma mulher de honra, não para ser honrada, porque a honra não é nossa, a honra é do Senhor. E ai de mim, se querer exigir isso, ai de mim. Mas a honra é ser uma mulher inserida, praticante desse princípio tão precioso, desse princípio que nos eleva à cultura, ao padrão do reino de Deus. Esses últimos dias, buscando isso do Senhor, né, debaixo da torneira, né, debaixo da fonte, Ele me fez enxergar algumas questões internas minhas, no lar, dentro da casa, né? E eu questionei muito ao Senhor, assim, mas Senhor, por que isso aqui está acontecendo? Por que isso aqui está acontecendo comigo? O que o Senhor quer me mostrar? E é justamente o momento, essa semana, é justamente a semana onde há um romper. E se eu estou rompendo algo novo na minha vida e estou dividindo isso com vocês, é porque aí do outro lado você também está no momento de romper. E o que a maturidade tem a ver com isso? O que o princípio da honra tem a ver com isso? É porque somente quando nós estamos no nível de maturidade um pouquinho mais elevado, é que nós temos a ousadia de fazer romper aquilo que Deus entregou para nós, exclusivamente. Quando nós nascemos, a gente vem assim com o coração bem puro, né? A gente vem com o coração puro. Mas aí o que acontece? A cultura dessa terra, a cultura desse mundo vai nos distanciando da cultura do reino. E quando nós temos consciência de quem nós somos, opa, tem alguma coisa estranha aqui ao redor, eu preciso me posicionar. Então eu vou buscando a fonte mais uma vez para que eu possa me conectar com a fonte, que é o amor, que é Deus, né? Com o reino de Deus. A honra, ela nos eleva em nossa maturidade. Quando eu decidi romper, é impressionante, queridos, é impressionante como tudo à nossa volta muda e como nós temos uma clareza de propósito. E o que isso tem a ver com os lares? Os maiores líderes dos que foram chamados para ser líderes, eles tiveram questões dentro dos lares onde eles precisavam se posicionar para então viver o propósito de Deus que estava exclusivo para cada um. Eu vou trazer a história de um homem que não se posicionou e ele teve uma consequência. Lembre-se que princípio você pode escolher seguir ou não seguir. A questão de seguir o princípio é que você recebe as recompensas pela escolha de seguir, praticar aquele princípio. Quando nós escolhemos não praticar esse princípio, nós também
colhemos a recompensa de não praticar o princípio. Então, o princípio é algo que você tem total liberdade, porém, aquilo que você planta, você colhe. Então, se eu plantar não dar honra, não ser uma mulher de honra, eu vou colher o quê? A desonra. Porque se eu não planto honra, eu planto outra coisa. O que é? A desonra. Então, se eu planto a desonra, eu colho a desonra. Se eu planto honra, eu colho honra. É muito simples, né? E o que isso tem a ver com maturidade? Porque a maturidade, ela está envolvida nessa autorresponsabilidade. E autorresponsabilidade é ter uma vida inteligente. É ter uma fé inteligente, né? Então, o Senhor nos chamou nesse nível, para vivermos nesse nível, num nível muito mais elevado, né? Não é no nível de mediocridade, num nível de vitimismo, no nível de egocentrismo, nível de tudo que é baixo, sabe? Tudo que é de menos. Não, o Senhor nos chamou, não nos chamou para isso, não. Não creio nisso. O Senhor nos chamou para algo muito maior, para governar sobre todas as coisas. Gente, vocês têm noção? Vocês têm noção? Claro que isso aqui é uma expressão, tá, gente? Que o Senhor nos chamou para governar. Uau! Isso é muito forte. Isso é muito forte. Então, imediatamente, nós precisamos entrar no nível de maturidade de posicionamento urgente. Urgente. Deixa eu contar para vocês a história de 3 grandes líderes. O primeiro deles é o sacerdote Eli. Conhece Eli? O sacerdote Eli, ele tinha 2 filhos. Esses 2 filhos, quando o sacerdote era escolhido naquela época, toda a sua descendência também, né? O Senhor, quando escolhia a linhagem, toda aquela linhagem, todos aqueles descendentes, eles eram destinados a trabalhar como sacerdotes no templo do Senhor. E Eli era um sacerdote que tinha 2 filhos, porém, os seus 2 filhos, eles profanavam o altar. De que forma que eles profanavam o altar? Eles extorquiam as pessoas, né? Falando mentiras, colocando medo para que elas dessem além daquilo que deveria dar. Eles tinham relações extraconjugais com as mulheres no pátio do templo. Então, assim, eles profanavam, eles adulteravam a verdade. Eles adulteravam tudo aquilo que eles deveriam e foram chamados a fazer, o propósito na qual eles foram chamados a fazer. O que acontece? Eli era o pai, e aí as pessoas, elas começavam a ver que aquilo estava sendo muito terrível no templo, e começava a chegar em Eli, falou assim, olha, você tem que dar um jeito nos seus filhos, olha, os seus filhos estão fazendo isso, os seus filhos estão fazendo aquilo. Eli sabia que os seus filhos faziam aquilo? O que vocês acham? Vocês acham que Eli sabia? É claro que Eli sabia. Eu sou mãe e sou esposa. Eu sei exatamente o que acontece dentro da minha casa. Eu sei exatamente cada cômodo da minha casa. Eu sei aonde está cada detalhe, cada peça de roupa, cada item de móvel nesse lugar. Eu sei. Ah, Michele, mas o marido às vezes não sabe, né? Não é isso que eu tô falando. Eu quero que vocês abram a visão espiritual de vocês. Todos nós, né, que temos uma convivência que nós chamamos de lar, nós sabemos o que está acontecendo aqui dentro, ó. Existem questões dentro de casa que a alma sente, a alma sabe, mas a nossa mente quer colocar panos frios. A nossa mente, ela fala assim, ai, deixa para amanhã.
amanhã eu falo com fulano, amanhã eu falo com meu filho, amanhã eu falo com meu marido, amanhã eu vejo isso, deixa, eu tô muito cansada, amanhã eu vejo. Eli sabia o que estava acontecendo dentro do seu lar. Mas de tanto o povo reclamar, ele foi até os filhos assim, ó, é o seguinte, ó o que vocês estão fazendo aí, ó. Vamos mudar? Isso você sabe que não tá certo, né, pessoal? Vamos mudar? E aí? E aí que ficou por isso mesmo. Ele não tomou posicionamento de sacerdote. Sabe por quê? A palavra de Deus diz que ele era bem gordinho. Tem um livro aqui que eu quero até indicar para vocês, que é um livro que eu gosto muito, é esse livro aqui. Tem várias capas desse livro, esse aqui, John Bevere, A Recompensa da Honra, é excelente esse livro. E a Bíblia fala o seguinte, nesse livro aqui tem essas histórias, e eu fiz uma compilação de vários estudos e da minha essência, né, gente? Porque a gente conhecer é uma coisa, viver é outra, né? Então eu trago para vocês vivência aqui também. A Bíblia fala que ele era bem gordinho. Pelo jeito que ele faleceu, eu acho que ele era bem gordinho, sabe? O Senhor, ele tinha falado que as gorduras deviam ser derramadas à mesa. E aí, gente, eu quero dizer um negócio para vocês. A gordura, ela é de Deus. A gordura é de Deus. Calma. Não estou falando mal das pessoas que estão acima do peso, tá? Eu quero que vocês ampliem a visão espiritual de vocês, ok? Cada um escolhe a vida que quer ter, ok? A gordura é de Deus. Nós estamos falando de um sacerdote que tinha uma missão, mas negligenciou ela, ok? Vamos lá. Eli não se posicionou como a autoridade dos filhos como pai e não se posicionou na autoridade de sacerdote na qual Deus tinha instituído ele para ser. O que Eli fez ali? Eli honrou mais os filhos do que a Deus. Eli honrou mais os filhos do que a Deus. Olha o perigo disso. Por que será? Por que você acha que Eli honrou mais os filhos? Porque Eli se deleitava naquilo que eles estavam fazendo. A parte da comida que era para ser sacrificada, ele também usufruía. Isso, a manifestação que a Bíblia relata, tá, gente? Não é a Michelle. Se vocês tiverem alguma coisa aí do que eu tô falando, vai lá na Bíblia. Eu vou indicar para vocês aonde que vocês devem ler, tá? Para que não fique nenhuma crise aí com relação ao que eu estou falando. É 1 Samuel 2, do 27 ao 29. 1 Samuel 2, você lê toda essa história de Eli, como ele morreu, qual era a estatura física. E aí eu te pergunto, né? Por que a Bíblia ia se preocupar com a estatura física de Eli, né? Por que a Bíblia fala que ele era bem... eu acho que ele era obeso, né? A obesidade, ela tá na categoria de doença. Então, assim, por que a Bíblia fala isso? Porque ele comia além. Ele se deleitava com coisas que não era para ele, era para o Senhor. Então, aquele corpo, ele manifestava o quê? Uma desobediência ao Senhor. Porque ele estava comendo aquilo que não era para ele, era para Deus. E Eli, mesmo falando com os filhos, mas não falando assim, ó, só por desencargo de consciência, sabe? Olha, o povo tá reclamando demais, vê se vocês fazem a coisa direito aí. Mas aí, Deus não se agradou. Por quê? Porque o primeiro mandamento é honre
a Deus em primeiro lugar. Independente dos seus filhos. Independente dos seus filhos. Se os seus filhos estão fazendo algo que desagrada a Deus, honre primeiro a Deus. Vocês lembram da história de Arão, que 2 filhos dele levou fogo estranho para o altar? O que aconteceu ali? Os 2 filhos dele foram fulminados. O que significa isso? Não houve honra primeiro ao Senhor. Ok? Então, olha só como a maturidade tem a ver com o princípio da honra. Por que praticar o princípio da honra nos eleva à questão da maturidade? A segunda história que eu quero trazer para vocês é de Abraão. A história de Abraão também foi relacionada com o filho. Vocês se lembram quando Deus pede Isaque para ser sacrificado? Pois é. Vamos pensar quem era Isaque para Abraão. Imagina, Isaque era o filho da promessa. A Bíblia fala que quando Isaque veio, esqueci o nome da esposa de Abraão agora, Sara, né? Tanto Sara quanto Abraão, eles já eram de avançada idade. Então, aquele filho, na nossa questão humana, no nosso olhar humano, era algo assim, meu Deus, essa criança é muito preciosa. Esse ser humano aqui é um milagre sobrenatural, né? Que milagre que não é sobrenatural, né? Mas vamos lá. Então, ele tinha uma estima, lembra que honra tem a ver com estima, eles tinham uma estima com Isaque muito grande. E não é de se esperar, né, gente? Quem é papai e mamãe aí sabe que a gente atingir o filho, meu Deus, né? Atinge a nós. Mas aí Deus pede Isaque. Então, pensa aí comigo. Como é que é Deus pedir algo que você tem grande estima? E aí, o que Abraão faz? Abraão, eu não sei como era o coração de Abraão, mas vamos nos colocar nesse posicionamento? Como que ficaria o nosso coração se Deus requeresse algo que a gente tem grande estima, que a gente muito ama? Você daria? Você daria? Abraão foi, simplesmente foi. Não sei como ele foi nesse caminhar até a montanha, até o altar. Eu não sei o que ele pensava, mas essa trajetória do ir, ele já não era um rapazinho. Abraão não era um rapazinho. Abraão já era de avançada idade. Abraão tinha várias experiências com Deus também. Quando Deus pede Isaque, Deus estava colocando o coração de Abraão à prova. Quantas vezes o Senhor coloca o nosso coração à prova, não é verdade? O meu estava à prova essa semana. E aí o Senhor pede, e aí, você me dá? Aqui, gente, cresce, aqui brota a questão da maturidade. Se o primeiro mandamento é honrar a Deus em primeiro lugar, é em primeiro lugar. Se Deus me pede aquilo que eu tanto amo, não é meu, é dele. Ele só está querendo de volta o que é dele e confiou a mim, ok? Qual foi o posicionamento de Abraão? Abraão deu. Por quê? Porque Abraão tinha experiência com Deus, Abraão sabia quem era Deus, por mais que aquilo doesse o coração dele, ele entrega Isaque. É claro que o anjo vem, né? Deus manda o anjo falar, não faça dano algum com o menino, pois agora sei que você me ama. Agora eu sei que você me honra. Agora eu sei que eu sou o primeiro na sua vida. O que eu quero chamar a atenção de vocês
nessa esfera do princípio da honra é que não há mais tempo da gente ficar brincando aqui na Terra. Nós temos uma missão, nós temos um tempo, nós temos um chamado aqui na Terra, só que tem um tempo determinado para isso. O Senhor te chamou para governar sobre essa terra. Só que existe coisas aqui, relacionamentos aqui, que estão nos prendendo de usufruir das bênçãos e do favor de Deus que cabe a um governante. Que cabe a um governante. Gente, isso para mim tem explodido a minha mente. Isso que tem acontecido ultimamente, eu estou trazendo aqui para vocês e nós vamos caminhar nisso, até quando Deus quiser, a gente vai caminhar nessa questão do princípio da honra. Isso tem feito uma explosão na minha mente. O Senhor não quer mais que a gente perca tempo com corações ligados de formas inúteis. O Senhor quer que o nosso coração fique ligado somente no dele. É como se fosse um plug, né? Plug. Nem sei se é assim que fala, plug. Plug. É como se o nosso coração, o dele é a fonte, e aí tem um fiozinho, né, que energiza, não, coloca aqui, liga aqui, porque eu preciso dessa energia, né? É isso, e só tem um fio. É um fio, esse fio ele não se divide não, gente. Você é uma extensão, você é uma extensão que divide essa energia, mas o fio de energia ele é um só. Você já viu fio com bifurcação? Eu nunca vi, nem sei se isso existe, mas que corre uma só energia, é só um fio, não é? O Senhor quer que a gente se ligue a Ele, somente a Ele. Somente a Ele. Se o nosso coração estiver ligado com outro coração nessa terra, a gente fica junto dessa pessoa, dessas coisas, desse acontecimento, desse evento. A gente fica ligado. Se o evento é passado, você fica lá. E o Senhor quer te fazer voar que nem uma águia e você está aqui, ligado na terra. Ligado na terra. Não há mais tempo. O Senhor desde faz 6 anos atrás que eu sinto que nós estamos vivendo um novo mover, sabe? 6 anos atrás, gente, porque isso cada vez está chegando cada vez mais o dia, né? De estarmos mais próximos do Senhor. Então, assim, não há mais tempo de a gente ficar se vislumbrando com as coisas dessa terra. O Senhor te chama para um posicionamento. Abraão se posicionou. Sim, Senhor. O Senhor é muito mais que o meu filho Isaac. Eu te honro. Eli, não. Sabe o que aconteceu com Eli? Por não ter se posicionado, toda a descendência de Eli foi empobrecida. Foi empobrecida. Por quê? Por falta de posicionamento. Por falta de escolher. Princípio. O princípio é plantou, colheu. Ele preferiu plantar a desonra. Se ele plantou a desonra, toda a descendência dele viveu em desonra. Tem noção que é isso, gente? Nós temos uma responsabilidade até sobre a nossa descendência. Eu falo aqui, e quem já fez a mentoria da experiência do lar, o Senhor, quando Ele nos chama, Ele faz você ter uma escolha de ser a primeira geração de bênção.
Michele, eu sou de uma geração de desonra. Cabe a você hoje a escolher pela honra, para que a sua geração seja uma geração de honra. Então, é daqui para cá. É o de hoje para frente. Aprendeu o que está lá atrás? Aprendi. Agora é daqui para frente. E o Senhor quer o teu hoje. Amanhã, deixa. O que ele quer o aqui e agora? Ele quer agora. Ele quer o teu coração agora. E amanhã vai ser o hoje. Aí ele quer o agora. Estão entendendo? Qual é o teu posicionamento hoje? Abraão, por ter escolhido a honra, o que aconteceu com a descendência dele? É tão precioso, tão forte o princípio da honra, que quando Abraão escolhe a honra, toda a sua descendência é uma descendência de honra. Pela fé, eu faço parte da descendência de Abraão. Pela fé, você também faz parte da descendência de Abraão. E é tão precioso isso que nós, pela fé, que fazemos parte dessa descendência, usufruímos das recompensas da herança de Abraão. Uau! Olha isso. Mas isso é espiritual, gente. Isso é um olhar espiritual. Mas eu sei que o Senhor abre o teu entendimento hoje para que você olhe com esses olhos especiais da fé. A terceira família que eu trago aqui para vocês, esse aqui quase plantou a desonra, mas foi quase que nos últimos minutos do segundo tempo ele foi lá e escolheu pela honra. É Moisés. Vocês sabiam que Moisés teve uma treta com Zípora? E por causa dessa, marido e mulher, a gente falou aí de pai e filhos, né? Pais e filhos. E agora a gente está falando de marido e mulher aqui. Quando Deus fez um chamado para Moisés lá na sarça ardente, ele falou assim, eu tenho uma aliança contigo. E esse é o manifesto dessa aliança é por meio da circuncisão. Ok? Ok, Senhor, vou circuncidar os meus filhos. Eles tinham 2 filhos na época. Gente, imagina, né, na época de Moisés, como que era, né, a faca, né, como que era aí o bisturi da época, né? O bisturi da época era uma pedra mais lascada, né, em forma de, né, faca. E eram pequenos pré-adolescentes, os filhos de Moisés naquela época. E Zípora, uau, ok, Moisés chegou para ele e falou assim, olha, Moisés chegou para ela e falou assim, olha Zípora, eu tive um encontro com Deus e eu preciso voltar para o Egito para salvar o povo e o Senhor me chamou. E Zípora, não, tô contigo, vamos embora, é isso aí, meu amor, vamos. Então é o seguinte, vamos precisar circuncidar os nossos filhos. E Zípora, não, ok, começa pelo mais velho. E aí Moisés circuncida o mais velho, né? Naquela época não existia anestesia, né? Como vocês imaginam aí o bisturi daquela época. Então Zípora ficou extremamente impactada com aquilo e começou uma treta, uma DR com Moisés. E Moisés, aí tá, é uma característica que ele tem, né, da personalidade dele. Quando a gente estuda um pouquinho da personalidade de Moisés, ele era muito calmo, né? Eu acho que ele era fleumático, ele era tipo assim, não quero bagunça, não quero nenhum tipo de confusão, eu quero ficar na minha. E Zípora fala assim, olha aqui, como é que pode? O nosso filho tá rangendo os dentes de tanta dor. Como é que pode você fazer uma coisa dessas? Isso não se faz. E aí Moisés, ele entra no mantenedor da paz. Olha só, gente, maturidade.
Olha como isso é importante na live de hoje. Ele entra na questão do mantenedor da paz. Só que a Bíblia, ela não fala dos mantenedores da paz. Ela fala dos pacificadores, que é diferente. O mantenedor da paz, ele não quer confusão. Ele fala assim, olha, se for pro bem da nação, eu cedo, tá tudo bem, ó, faz aí do jeito que você quer. Não é assim? Não é assim? Fala sério, gente. Pois é, ele estava querendo manter a paz e não ser pacificador. Pacificador, ele confronta com a verdade. Uma das coisas que está acontecendo na nossa geração os corações estão tão feridos, e a maioria dessas feridas acontece dentro dos lares, que se não resolver, não lavar essa ferida com o sangue de Jesus, o que vai acontecer? Eu falei ontem isso na live. A gente vai criando cascas tão grossas, tão espessas, que a gente vai defender e não resolver. Isso atrai para nós falta de resoluções e somente confusões, né? Só traz confusão. Se a gente não se posicionar a favor da verdade, mesmo que isso nos doa, a gente não cresce. A palavra de Deus diz, gente, que o Pai, o nosso Pai Celestial, ele repreende aquele que ele ama e açoita aqueles que ele chama de filho. Se Deus, que é Pai bondoso, nos açoita e nos repreende, é claro, gente, isso é uma figura de linguagem, pelo amor de Deus. Vamos trazer isso para a nossa maturidade? Quando a Bíblia fala que Deus açoita e repreende aquele que Ele ama, é porque nós temos construções mentais, paradigmas, crenças, que a gente acha que está certo, e mesmo lendo a Bíblia, a gente não aceita a verdade. Sabe por quê? Porque a gente vai ter que renunciar a algo que a gente gosta. A gente vai ter que renunciar a uma coisa que, ai, mas isso é tão gostoso. Talvez aconteceu isso com Eli. Era tão gostoso comer a carne assada, mas não era a parte dele. Ele estava comendo o que não cabia a ele. Era de Deus. E aí eu quero que vocês olhem isso com um olhar espiritual. A gente vai se inflando tanto. Vamos ficando tão obesos de nós mesmos, a ponto de distorcer a verdade só para o nosso bel prazer. Só para o nosso bel prazer. Em Provérbios, fala que aquele que não aceita a repreensão, chega uma hora que a sabedoria fala assim, você não quer ser repreendido? Você não quer ser modelado? Você não quer ser lapidado? Você não quer sair dessa fase bruta para brilhar aquilo que você foi chamado? Então eu não posso fazer nada. Não posso fazer nada. Gente, quem aceita a repreensão, quem olha, se autoexamina, quem olha para si, se autoexamina, no sentido, meu Deus, tira de mim toda a arrogância, tira de mim todo o orgulho que eu aprendi, mesmo sem saber, sem ter consciência, tira de mim toda a arrogância e ensina-me a te amar, a te honrar. Abra os meus olhos espirituais para que eu veja ao meu redor aquilo que o Senhor quer que eu floresça. Se não houver esse posicionamento, esse primeiro passo que a gente chama de humildade, a gente não entra na esfera da maturidade. Porque a maturidade você precisa se posicionar a favor da verdade. E a verdade
A verdade, muitos não querem porque estão se deleitando em seu conforto e inflando. Moisés preferiu ser um mantenedor da paz e não um pacificador. O que aconteceu com Moisés? Ele, tá bom, Zípora, não quero briga, tá tudo certo, vamos seguir caminho porque eu preciso ir para o Egito fazer a minha missão, né? Tá todo mundo aí querendo fazer a sua missão na terra, tá todo mundo aí querendo fazer o seu propósito, mas não quer ter compromisso com a verdade. E aí? Qual é a nossa escolha? O Senhor disse no primeiro mandamento, honra primeiro o teu Deus. E aí, Moisés segue caminho, mas no caminho, o que acontece? Deus fala o seguinte, é o seguinte, essa missão é grandiosa e eu confiei em você. Eu confiei em você, eu escolhi você porque eu te darei capacidade para livrar o meu povo da escravidão. Só que, se um líder que eu estou levantando não me coloca, né, não me coloca como o Deus em primeiro lugar, porque ali Moisés estava colocando a esposa dele em primeiro lugar. Moisés estava colocando Zípora em primeiro lugar. Ele estava honrando muito mais a Zípora do que Deus. Ele estava honrando a vontade de Zípora do que a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus era que ele circuncidasse os filhos. E Zípora não. E aí ele fala o seguinte, e Zípora estava percebendo a situação, tá? Ele falou assim, eu vou ter que tirar a tua vida. Eu levanto outro líder. Porque eu não quero começar as coisas, eu não sou Deus de começar errado, eu só começo certo. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus de ordem. E aí ele fala, olha, eu vou tirar tua vida. E aí? E aí Zípora começou a entender que ela poderia perder o marido. Sabe o que é mais impressionante nessa história? É que Moisés ainda estava ali, parado, empacado, com medo. Zípora, eu acho que ela era muito impulsiva, gente, eu não sei. Depois vocês leem essa história, é muito interessante. Isso são grifos meus, tá? Eu acho que ela era meio impulsiva, não é muito diferente de muitas mulheres por aí, né? Querendo manipular o marido, fazer o que ela quer, enfim. Ela pegou... assim, meu Deus, eu acho, se eu não, se não circundar os filhos, eu vou ter que perder meu marido. Não. Quer saber? Eu mesma vou lá, vou pegar aquele bisturi e vou circuncidar o mais novo. E ela foi lá, pegou o bisturi, né, que era aquelas pedras lascadas de antigamente, e circuncidou o filho. Pegou o prepúcio e jogou aos pés de Moisés. E falou assim, você é um homem sanguinário. Ela não precisava fazer aquilo. Quem deveria fazer aquilo era Moisés, né? Mas foi cumprido o que deveria ser feito. Ok. A questão é que o Senhor nos chama a atenção sobre isso. O posicionamento é individual e independente. Deixa eu ver o que a Maiara escreveu aqui. Muitos querem cumprir a sua missão, mas não querem comprometimento com a verdade. É isso aí. A questão da maturidade é que nós precisamos encrostar, tatuar, sei lá, gente, qual o nome que eu dou para aquilo que não tem mais volta, né? Colocar, entender com todo o nosso coração que para que o nosso propósito tenha grande êxito, para que a nossa vida alcance o favor e as bênçãos de Deus, para que nós verdadeiramente sejamos governantes nessa terra, nós precisamos cumprir
cumprir e plantar o princípio da honra na nossa vida prática, diária, dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, dentro das nossas escolhas. Princípio da honra. Primeiro, honre a Deus em primeiro lugar. Ame a Deus em primeiro lugar. Michele, e aí? Gente, deixa eu ler com vocês algo muito interessante para a gente finalizar essa parte, que amanhã tem mais, tá? Leiam Mateus 10, do 34 ao 37, que diz assim, o seguinte: não penseis que vim trazer paz à terra. Isso é Jesus falando, tá? Não vim para trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama, quem honra seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama, quem honra seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Gente, nós precisamos entender que... Michele, mas não tem o quarto mandamento com promessa que é honra teu pai e tua mãe? Mas é o quarto. Eu gosto muito da forma da legislação. A gente prestar atenção na nossa legislação, nós temos esqueci agora, mas a gente tem a Constituição Federal, lembrei, a Constituição Federal, e a Constituição Federal é a lei magna, é a maior de todas, é aquela que rege tudo e todos, certo? Aí, o que acontece? Vêm as leis dos estados, só que as leis dos estados não podem avançar ou estar acima dessa lei magna que é a Constituição Federal. É igualzinho, gente, o mandamento que Deus deu a nós. Amar a Deus acima com toda a sua alma, com tudo que você é amar a Deus acima. Não é colocar nenhuma das outras que estão abaixo acima dele. Tem honrar o pai e a mãe? Sim, tem honrar o pai e a mãe. Só que é o quarto mandamento. E aí eu vou falar um negócio pra vocês. Vocês só vão conseguir... Porque isso eu posso falar isso com propriedade. A gente só honra a Deus. Aliás, a gente só honra o pai ou a mãe e a mãe quando a gente aprende a honrar a Deus, sabia? A gente só honra verdadeiramente como deve ser. Honra o pai e a mãe quando a gente sabe honrar a Deus. Então vejam que a fonte é Deus. Até para eu saber honrar meu pai e minha mãe, é Ele que me ensina. É Ele que me dá. Para eu amar meu pai e minha mãe. Agora, quando nós estamos muito envoltos nas coisas dessa terra, a gente se apaixona demais pelas coisas dessa terra. Vou ser um pouco mais profunda aqui para finalizar essa live, para você fazer uma autoanálise. Até quando nós temos alguma, por imaturidade, né? Por imaturidade, a gente desonra o pai e a mãe, por imaturidade, porque a honra, a maturidade vem pela honra, vem pela prática da honra. Quando a gente desonra o nosso pai e nossa mãe, e esse pai e essa mãe, gente, pode ou não pode ter convívio, tá? Mesmo não tendo convívio, eu sei se meu coração está honrando ou não meu pai e minha mãe. Mesmo que eu não tive contato nenhum com meu pai ou minha mãe, eu sei se esse meu coração, porque a gente ouve o nosso coração. A gente às vezes não quer ouvir, mas a gente ouve. E ele é o que mais fala. Eu sei quando eu estou honrando ou não. E quando eu estou plantando desonra por alguma questão na minha vida,
nas minhas emoções, eu estou ligada com essa pessoa. Lembra do fiozinho de tensão? Eu estou ligada nessa pessoa, mesmo pela desonra. Então, isso acaba trazendo para dentro de nós, eu vou dizer, como se a ausência da luz, a ausência do amor. E aí, a gente vai ficando cada vez mais distante da fonte. Então, o Senhor quer para nós hoje. Eu quero que o desafio, né? Que o que o Senhor quer abrir os nossos olhos hoje? O que tem aqui na terra que está me ligando aqui? Se o Senhor pedisse hoje pela tua saúde, se o Senhor pedisse hoje pelo teu filho, se o Senhor pedisse hoje pelo seu pai, se o Senhor pedisse hoje pela sua mãe, se pedisse hoje pelo seu marido, sabe essas coisas aqui da terra? Se o Senhor te pedisse hoje, você entregaria por amor a Ele? Você entregaria por amor a Ele? Esqueceria? Se desconectasse? Quando eu falo deixar, gente, é desconectar. Você realmente desconectaria dessas pessoas que a gente tá falando de família aqui, né? Tá falando da honra no seio familiar. Você se desconectaria para viver verdadeiramente o propósito na qual o Senhor te chamou? Não é deixar a tua responsabilidade de mãe, de esposa, de filho, viu? Não é isso não. Você estava até achando, né? Que podia ir, vou largar minha esposa, vou largar meu marido, vou largar meus filhos, vou viver, né, para o reino. Não é isso. Nem imagine uma coisa dessa. Não. O Senhor quer que você corte vínculos emocionais que te distanciam do propósito na qual Ele te chamou. Faça a sua missão com a excelência que Deus e o seu Espírito Santo de Deus derrama sobre você todos os dias, se você assim pedir, né? Que é a sabedoria. Faça com excelência. Seja uma excelente esposa, seja um excelente marido, seja um excelente filho, seja uma excelente mãe, seja uma excelente amiga. Tem uma parte aqui em 1 Pedro que diz assim, 1 Pedro 3:8, que diz assim: olha só o que Ele nos chamou para essa terra. Ele nos chamou o quê? Finalmente sejam todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, né? Ser bênção, pois para isto fostes chamados, a fim de receberes bênção por herança. Veja bem, o que eu estou falando aqui é que a maturidade é uma questão de você não ficar ligado emocionalmente nas pessoas, mas ser o que Cristo chamou você para ser para as pessoas, que é o que? Ser abençoadora na vida delas. No versículo 12 de 1 Pedro 3 diz assim: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. E para finalizar, versículo 14 diz: mas, ainda que venhais sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. 17. Porque se for verdade de Deus, é melhor que sofrás por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Eu confesso que por um tempo eu fiquei, meu Deus, o que é? Será que se eu me posicionar dessa forma, eu vou estar desonrando? Ore. Eu digo que o coração é o seu juiz, né? A paz no coração é o nosso juiz. Se nós temos paz, vá. Se não tem paz, ore um pouco mais.
e fique de olhos abertos para que o Senhor, porque o Senhor, gente, Ele sempre nos ouve. Ele sempre nos ouve, só que tudo depende de como a gente está caminhando até Ele, né? Tudo depende de como a gente está buscando Ele. Então, se você quer resposta rápida, mergulhe nele. Faz que nem Jacó, né? Olha, eu não te largo enquanto o Senhor não der a minha bênção. De vez em quando eu faço isso. Senhor, eu não te largo enquanto o Senhor não me responder essa grande dúvida que eu tenho, né? E Ele sempre me responde, né? É a forma como a gente busca Ele. Então, ore ao Senhor. O que está faltando para você se posicionar? Lembre-se que o seu posicionamento não é de desonra. Não pode ser de desonra. Mas o seu posicionamento é um comprometimento de enxertar e viver pela verdade. A verdade, às vezes, ela dói. Mas antes, ter um compromisso com a verdade, porque aí Ele é o nosso juiz. Uma vez que você está inserido na verdade, Ele é quem te julga. É Ele quem te julga. E isso, gente, amadurece o nosso coração. Amadurece, sabe? E os nossos relacionamentos ao redor se tornam mais saudáveis. Sabe por quê? Porque agora você é quem Deus te chamou para ser. Você é o que Ele te chamou para ser. E uma vez que você aceita isso, aceita quem Ele chamou você para ser, aceita a identidade que Ele tem para você, tudo flui. Tudo flui. Ninguém mais é empecilho para você florescer no seu propósito. Ninguém mais, né? Mas vamos observar esses três casos que eu trouxe para vocês, de Eli, de Abraão e de Moisés. Como foi o posicionamento deles e também qual foi a recompensa daquilo que eles escolheram, ok? Bom, amanhã estamos de volta aqui, aprofundando um pouquinho mais. Eu vou trazer outra questão sobre o princípio da honra que permeia a nossa vida, para que a gente possa viver verdadeiramente o princípio da honra para alcançar o favor e as bênçãos de Deus para a nossa vida e para a nossa casa, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família e amanhã estamos de volta. Fiquem com Deus. Até amanhã.